Revelado. A incrível história de como esta avó transformou a traição em poder aos 60 anos. Dona Aparecida, com seus cabelos brancos e um sorriso que já havia enfrentado 1001 tormentas, estava na sua pequena loja de artesanato em uma cidade vibrante do interior do Brasil. A loja era seu legado, um templo de memórias e tradições familiares que ela mantinha vivas através de cada peça que fazia. Mas, em um dia aparentemente comum, tudo desabou. Descobrir que seu marido, há mais de 3 décadas ao seu lado, a trocou por uma colega de trabalho foi como levar um soco no estômago. O chão se abriu debaixo de seus pés, e a dor que envolveu era crua, incontrolável. Sozinha entre linhas de tecido que um dia representaram amor e dedicação, Dona Aparecida sentiu seu valor desmoronar. A tristeza se instalou. O riso que alegremente compartilhava com os filhos foi substituído por um silêncio pesado e solitário. No fundo, questionava suas escolhas, suas lutas e, principalmente, o que havia feito de errado para merecer tal traição. O que antes era um refúgio virou um campo de batalha onde a dor a espreitava a cada esquina. Mas seus filhos, percebendo o sofrimento da mãe, decidiram ser seu apoio. Eles a incentivaram a redescobrir suas paixões, a reacender a chama do talento artístico que há muito estava adormecido. Em uma tarde pesarosa, Dona Aparecida tomou uma decisão audaciosa. Com as mãos trêmulas, inscreveu-se em um curso de pintura, algo que sempre admirou, mas nunca teve coragem de explorar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que os dias passavam, aquele universo de cores começou a transformar sua dor em arte. Os traços firmes e vibrantes nas telas se tornaram reflexo de sua luta interior e resiliência. Aos poucos, a cidade a observava mudar. Algumas pessoas ainda viam uma mulher quebrada, mas outros começavam a enxergar uma artista forte e decidida. Dona Aparecida fez novas amizades e encontrou apoio em outros artistas que também buscavam seu espaço. Sua voz. A culminação de seu esforço chegou com a oportunidade de expor algumas obras em uma galeria local. A ansiosa noite de exposição propunha um turbilhão de emoções: nervosismo, esperança e a sensação de que finalmente estava pronta para mostrar ao mundo sua real essência. Mas, em meio aos aplausos e sorrisos, ela avistou alguém que nunca mais queria ver: seu ex-marido. O choque nos olhos dele cravou uma pergunta em sua mente. Será que ele veria a mulher que se transformou diante de sua traição? O ar estava tenso, e Dona Aparecida, com seu coração disparado, percebeu que seu novo caminho apenas começara. Como uma nova artista, ela estava prestes a confrontar seu passado e decidir se permitiria ou não reescrever sua história. Dona Aparecida respirou fundo, tentando se recuperar do choque que a atingira ao ver seu ex-marido na galeria. O coração pulsava descompassado, e cada aplauso que ecoava parecia um rugido de julgamento. Ela se lembrou de como, naquela mesma sala de exposições, sua vida havia mudado de maneira irrevogável. Mas agora, em vez de se deixar dominar pela dor, sentiu uma onda de determinação crescer dentro dela. Seus olhos se fixaram nas telas que exibiam suas lutas e conquistas. Cada pincelada representava uma batalha vencida, um passo a mais na jornada de se redescobrir. Os visitantes estavam encantados com suas obras, fazendo perguntas, compartilhando sorrisos e até lágrimas em alguns casos. Dona Aparecida se deixou levar por essa energia, 2 sentimentos conflituosos se misturando: prazer e ansiedade. Poderia ela realmente mostrar que era mais do que o que ele havia visto? Enquanto caminhava pela sala, notou as expressões admirativas das pessoas que a cercavam. Amigas, vizinhas e até estranhos se reuniam em torno dela, reconhecendo o valor de sua arte, por extensão, o valor dela própria. E, mesmo com o olhar do passado a seguir tudo de longe, Dona Aparecida decidiu que não deixaria aquele encontro a derrubar. Ela sorriu, acenou para suas novas amigas artistas e sentiu gratidão por todas aquelas conexões. Mas a energia positiva foi interrompida quando seu ex-marido se aproximou. Ele estava mais velho, com um olhar que misturava insegurança e arrependimento. Dona Aparecida sentiu uma raiva súbita disparar em seu peito, mas decidiu que não era hora para confrontos. Em vez disso, ela levantou o queixo, olhou diretamente em seus olhos, e em um gesto ousado, soltou a frase que vinha ensaiando em sua mente desde a separação. Olha, finalmente posso dizer que sou feliz por mim mesma. Sua voz ecoou, e um silêncio temporário interrompeu a conversa animada ao redor.
As pessoas pararam para ouvir. Era como se todo o universo tivesse se concentrado naquele momento. A tensão no ar tornou-se palpável, como um fio prestes a se partir. Um segundo depois, ela virou-se e se afastou, deixando-o sem resposta. Voltou-se para suas amigas, que a apoiaram com olhares encorajadores e sorrisos rasgados. A sensação de liberdade invadiu seu peito. A noite seguiu com muitas conversas e risadas, mas dentro dela, um novo capítulo se abria. Nos dias seguintes, as novidades sobre sua exposição se espalharam pela cidade, e a loja de artesanato passou a ter um fluxo ainda maior de visitantes. Dona Aparecida passou a pintar e criar com uma intensidade renovada, sentindo-se mais viva. Entender que sua arte poderia tocar a vida de outras pessoas trazia um senso de propósito que a preenchia. Mas, no fundo, ela sabia que a presença de seu ex-marido ainda a assombrava. Ele não era mais o homem a quem um dia amara, mas a lembrança da traição continuava latente. Um dia, enquanto organizava suas novas obras, um envelope, com a caligrafia conhecida, chegou até suas mãos. O coração dela disparou, e a dúvida se instalou. O que ele queria agora? Ela hesitou por um momento, contemplando como abrir aquele envelope poderia desatar uma nova tempestade em sua vida. No entanto, a mulher que ela se tornará não permitia se deixar paralisar pelo medo. Com mãos firmes e decididas, ela abriu o envelope. O que estava escrito poderia mudar tudo novamente. O papel que estava dentro do envelope desdobrou-se lentamente, como se estivesse esperando pelo momento certo para revelar seu conteúdo. Dona Aparecida segurou a respiração, o coração no ritmo de uma bateria acelerada. As palavras que ela leu a seguir a pegaram de surpresa, como um relâmpago quebrando a escuridão. Desculpe. Eu deveria ter feito isso há muito tempo. Preciso que você saiba que tenho refletido sobre tudo. Estou em terapia e entendi a importância do que fiz. Sinto muito pela dor que causei e, se você puder, gostaria de conversar. Acredito que, talvez, possamos nos entender. Ela leu e releu a frase, seu peito se apertando em um turbilhão de emoções. O que ele queria dizer, afinal? Aquelas palavras não pareciam ter sido escritas por aquele marido que a traíra, mas sim por um homem que buscava se redimir. A raiva que havia guardado por tanto tempo começou a se esvanecer, dando espaço para uma confusão dolorosa. De onde vinha essa vontade de perdoar? Sentou-se no chão da loja, rodeada pelas pinturas que haviam se tornado parte de sua nova vida. As cores na tela a observavam, e ela se sentiu dívida. De um lado, a mulher que havia superado tanto e se reinventado. Do outro, a dor que ele deixará em seu coração, como uma ferida ainda aberta. Essa conversa poderia trazê-la de volta ao passado. Enquanto isso, os dias foram se arrastando e o envelope permaneceu em sua mesa, como um lembrete constante de que a situação não estava resolvida. Amigos e clientes visitavam a loja, admiravam suas obras e elogiavam sua força. E, mesmo assim, Dona Aparecida se sentia num paradoxo emocional. Era como um quadro em que as cores vibrantes estavam ali, mas uma sombra teimava em permanecer. Certa manhã, enquanto preparava um novo quadro, seu celular vibrou. Uma mensagem. Era uma foto que ela não esperava. O homem que um dia fora seu amor, sentado em uma cafeteria, com um semblante triste, mas esperançoso. Ele havia enviado uma mensagem direta. Podemos conversar? Posso esperar a resposta aqui quando você estiver pronta. Ela olhou pela janela, para o sol que entrava com sua luz vibrante. A vida estava pulsando lá fora, cheia de possibilidades. Poderia ela realmente estar pronta? O desejo de se libertar da história compartilhada ainda lhe fazia falta, mas, ao mesmo tempo, a ideia de entender o que se passou naquele coração antes fechado era tentadora. As sombras do passado a estavam desafiando a dar um passo à frente. O que poderia acontecer se ela decidisse aceitar a conversa? A raiva seria suficiente para barrar um novo caminho, ou seria a hora de abrir o coração e se permitir sentir de novo? A vida havia lhe ensinado que cada nova experiência poderia trazer transformação. Mas, e se esse reencontro fosse um retrocesso? Dona Aparecida cerrava os punhos, sem saber se queria mais respostas ou que a história ficasse exatamente como estava. O destino a aguardava, com a pergunta no ar. Ela estava realmente pronta para mergulhar de volta naquela história, ou era hora de seguir em frente de uma vez por todas? A incerteza prendia, mas a coragem pulsava dentro dela. O telefone vibrou novamente. Era ele, perguntando se havia alguma resposta. O sim ou não de sua vida batia na porta do seu coração. Ela respirou fundo e visualizou aquele momento decisivo, onde tudo poderia mudar mais uma vez. Dona Aparecida ficou ali, com o olhar perdido na tela do celular, a mensagem resplandecendo como um farol em meio à tempestade de seus sentimentos.
Aquela única frase tinha o poder de modificar os rumos de sua vida. Poderia tudo o que havia vivido, a dor e o sofrimento, ser transformado em algo diferente? Ela sentia um frio na barriga, como se estivesse na beira de um precipício, pronta para dar um passo inconsciente. Os minutos pareciam horas, enquanto seu coração palpitava sem controle. Uma parte dela queria gritar o quanto ele a magoara, a outra desejava entender o porquê de um pedido de desculpas tardio. Seria tudo isso sincero, ou apenas mais uma tática para conquistar seu perdão? A dúvida deixava inquieta, mas um fio de esperança também teimava em surgir. Poderia haver uma chance de cura ali, tanto para ela quanto para ele. De olhos fechados, ela se deixou levar pelas memórias. Lembrou-se das risadas, das promessas e dos planos que fizeram juntos. O amor que um dia foram parecia quase um sonho distante. Mas, ao mesmo tempo, a ferida aberta, um eco persistente que não permitia que ela seguisse adiante. Com um suspiro profundo, arriscou abrir o coração, mesmo que somente um pouquinho. Era a hora de tomar uma decisão. Levantou-se e caminhou até sua mesa, onde o envelope ainda observava, feito um sentinela silencioso. Olhando para a página que já decorara com rascunhos de um novo quadro, ela pensou no que poderia ser essa conversa. Para uma artista, cada nova tela é uma nova chance de criar algo belo a partir do caos. E, talvez, sua vida fosse uma tela em branco esperando por novas pinceladas. Com a determinação brotando como flores após a chuva, Dona Aparecida digitou uma resposta, sua mão tremendo um pouco. Sim, podemos conversar. Onde e quando? O envio do texto se tornou um ato de libertação. Era ela finalmente colocando-se em primeiro lugar, decidindo que tinha o direito de buscar um fechamento para aquela história, independentemente do que poderia acontecer. O telefone não demorou a responder, e um convite surgia, uma cafeteria que ambos costumavam frequentar, um lugar carregado de lembranças. Ela hesitou um instante, essa era a mesma cafeteria em que tantas lágrimas foram derramadas. Mas, ao mesmo tempo, era um espaço onde também havia sorrisos e momentos felizes. Mais uma vez, a dualidade se fazia presente. No dia marcado, Dona Aparecida se arrumou cuidadosamente. Olhou-se no espelho e viu a mulher forte e resiliente que se tornará. Cada marca de expressão em seu rosto contava uma história de luta e superação, e ela queria que essa conversa fosse apenas mais uma trama a ser adicionada à sua vida. A esperança estava ali, como um novo pinho nascendo em um terreno árido. Ao entrar na cafeteria, seu coração parecia fazer piruetas. A mesa onde ele estava sentado a aguardava. Ao vê-la, ele levantou-se como se estivesse prestes a fazer uma reverência. O olhar dele parecia mais profundo do que o daquela última vez. Com isso, ela se sentiu dividida, entre expectativa e a dúvida. Oi, Aparecida. A voz dele era suave, mas contida, como se estivesse próximo de um desabrochar. Ela sentou-se e respirou fundo, o aroma do café fresco invadindo suas narinas, misturando-se com sua animação e medo. Dona Aparecida sabia que aquele era o momento que poderia definir sua trajetória. O que será que ele teria a dizer? A conversa carregava o peso de um passado doloroso, mas, ao mesmo tempo, uma possibilidade de renovação. Com um olhar firme, ela o encarou e decidiu que estava pronta para ouvir. O que você tem a dizer, afinal? A pergunta, simples e direta, ecoou entre os dois, como um chamado à verdade. Era apenas o início de uma jornada, mas agora, Dona Aparecida estava mais viva do que nunca, pronta para encarar não só o passado, mas também o que o futuro poderia lhe reservar. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem suficiente para se expor. Dona Aparecida podia notar a tensão nos ombros dele, um sinal claro de que aquelas palavras não seriam fáceis. Apá! Eu venho pensando muito no que aconteceu entre a gente, começou ele, hesitante. E sinto que preciso te pedir desculpas de verdade. Sei que não existem palavras que a restaurem completamente, mas eu errei. Errei feio. A sinceridade na voz dele a atingiu como uma onda, misturando dor e um pouco de esperança. Dona Aparecida sentiu, mas o silêncio entre eles se estendeu, como uma corda esticada prestes a se romper. Ela não queria ser apressada a perdoar, mas também sabia que manter a mágoa apenas lhe causava mais sofrimento. Por que agora? Perguntou, com a voz firme, mas um pouco trêmula. O que mudou para você? Ele olhou nos olhos dela, e naquele momento, Aparecida percebeu que ele não estava mais evitando seu olhar. Eu passei muito tempo tentando fugir daquilo que fiz. Mas, ultimamente, percebi que estava me perdendo sem você. Não valeu a pena ter feito o que eu fiz. A dor no olhar dele parecia real, mas era fácil ficar cética. As promessas não cumpridas ainda ecoavam em sua mente.
Você sempre disse que a verdade liberta, ele continuou, segurando a mão dela por um momento, apenas para que ela se retirasse. Eu quero ser livre desse peso também. Quero que você saiba que eu entendo se não puder me perdoar. Mas, por favor, me dê uma chance de mostrar que eu mudei. As palavras dele passaram por Dona Aparecida como um arco-íris após a tempestade. A sua mente estava em um turbilhão. Seria ele realmente capaz de mudar, ou tudo isso era apenas mais uma tentativa vazia? Ela sonhava com esse momento, mas a realidade à sua frente era um misto de esperança e ceticismo. Ela olhou pela janela, observando as pessoas passarem, cada uma com sua história, suas dores e amores. Eu não sou mais a mesma mulher que você deixou. A dor que você causou me fez crescer, mas não posso negar que ainda existe uma parte de mim que deseja entender tudo. Sua voz era firme, mas doía ao pronunciar aquelas palavras. Ela estava se abrindo, ainda com muito receio. Então me deixe te mostrar, Aparecida. Eu estou disposto a ir a qualquer lugar por você, ele respondeu, com fervor nos olhos. E assim, como um pincel tocando a tela em branco, Dona Aparecida sentiu um novo impulso de esperança surgi-la. Contudo, dentro dela habitava um turbilhão de emoções. Ela desejava acreditar, mas o coração ainda carregava cicatrizes da traição. O aroma do café fresco e o murmúrio das vozes iluminavam a atmosfera ao redor, mas ela se sentia dentro de um túnel escuro. O amor deles poderia ser ressuscitado ou apenas se tornaria uma dor eterna. Sem saber como prosseguir, ela tomou fôlego e pediu: diga-me então, o que você realmente está disposto a fazer para reconquistar minha confiança? A pergunta pairou no ar, aguardando uma resposta que poderia determinar se a história deles ganharia um novo capítulo ou se chegaria ao fim. Ele hesitou por um instante, como se estivesse pesando cada palavra. Dona Aparecida podia ver que o olhar dele estava tenso, quase como se estivesse diante de um abismo desconhecido. O coração dela pulsava forte, e a dúvida se instalava. O que ele pode realmente fazer? Ela se perguntava. Eu estou disposto a mudar, Aparecida, começou ele, a voz baixa, mas firme. Quero te mostrar que sou um homem diferente. Posso buscar terapia, mudar minha rotina, fazer o que for preciso. Eu quero reviver, tenho que reviver tudo o que construímos. Dona Aparecida não podia ignorar a urgência na voz dele. Algo dentro dela despertou. Era como um eco distante de tempos que pareciam ter sido arrancados dela. E como eu sei que não é só mais uma promessa vazia? Questionou, com a voz mais forte do que imaginou. Palavras não são suficientes. Eu preciso de ações. Ele a observou com os olhos brilhando de determinação. Eu entendo. Não vou apenas falar, vou agir. Quero que você veja meu esforço. Isso não vai ser fácil, mas eu estou preparado. Por você, por nós. Aquelas palavras eram como um bálsamo nas feridas dela e, ao mesmo tempo, um peso no coração. A certeza de que a traição ainda era uma sombra no relacionamento deles pesava ao redor, mas havia uma faísca de esperança que começava a brilhar. Ela pensou na dor que sentiu, nas noites em que lágrimas mancharam seu travesseiro e na solidão que a acompanhou. Mesmo assim, algo naquele momento parecia diferente. Se você está mesmo disposto a fazer isso, então me mostre. Mas quero ser clara, eu vou ficar de olho em cada passo. Eu aceito, ele respondeu, com um leve sorriso de alívio. A conversa fluiu por horas, enquanto abriam o coração. Aparecida contou histórias de sua vida, de como a traição não apenas a feriu, mas também a fez descobrir uma força que não sabia que tinha. Ele teve a chance de ouvir tudo, cada detalhe que a levou a ser a mulher forte que era hoje. A vulnerabilidade no ar era palpável. Ela se sentia mais leve, mesmo com as feridas ainda expostas. Foi quando ele se levantou, olhando pelo vidro da janela. Posso começar a fazer pequenas mudanças agora mesmo. O que acha de irmos juntos ao mercado? Quero te ajudar a preparar seu prato favorito. Como um primeiro passo. A ideia era tão simples, mas ao mesmo tempo tão significativa. Algo tão cotidiano poderia, de fato, simbolizar um novo recomeço. Você realmente está disposto a isso? Ela perguntou, ainda um pouco incrédula, mas sentindo um calorzinho no peito. Sim, Aparecida. Cada pequeno ato conta. Vou fazer isso por você e por nós. Um dia de cada vez, certo? Certo, ela disse, com um sorriso tímido que começou a iluminar seu rosto. Algo dentro dela se aquecia. Enquanto caminhavam juntos para a porta. Ao saírem, um raio de sol entrou pela janela, iluminando a cena e trazendo uma nova esperança. No entanto, um silêncio permaneceu entre eles, e Dona Aparecida não pôde deixar de pensar.
eu realmente consigo deixar o passado para trás? Será que estou pronta para tentar novamente? Enquanto caminhavam juntos, a sensação de incerteza pairava no ar, mas algo mais forte começava a brotar. A possibilidade de um futuro onde a dor não governasse seus corações. E nessa nova trajetória, um novo desafio surgiria. Ao chegarem à feira, um conhecido dela a interrompe. Ele carrega segredos do passado e um olhar que pode fazer tudo desmoronar novamente. Dona Aparecida parou abruptamente, o coração acelerando enquanto um frio na barriga se instalava. A figura diante dela não era qualquer um, era Ricardo, um antigo amor que parecia ter saído de um pesadelo. Ele a olhou com um misto de surpresa e ansiedade, como se o tempo nunca tivesse passado. Aparecida? Ele disse, a voz hesitante, quase um sussurro perdido na agitação da feira. Por um momento, ela ficou paralisada, lembranças invadindo sua mente, as risadas, os passeios, o jeito como ele a fazia sentir-se viva. Mas aquelas memórias logo se misturaram com a dor da traição que a havia atingido profundamente. Ricardo, o que você está fazendo aqui? A frieza em sua voz surpreendeu até a si mesma. Eu fiz uma viagem a trabalho e ouvi falar de você. Como você está? Ele arriscou, tentando abrir um diálogo, mas o tom dele era impessoal e distante, como se ele lembrasse do que havia feito e quisesse apagar aquele rastro. Estou bem. E agora, o que você quer? Fui clara ao deixar o passado para trás. Ela não queria ser rude, mas as emoções estavam à flor da pele. A brisa da feira parecia pesada, como se os segredos pudessem ser ouvidos nas conversas ao redor. Ele respirou fundo, parecendo tentar encontrar palavras adequadas. Só queria ver como você estava. Eu sinto muito pelo que aconteceu, Aparecida. O que eu fiz foi realmente horrível, e eu me arrependo. Aquilo fez com que o coração dela doer. As palavras soavam tão vazias, assim como as promessas que ouvirá antes. Arrependimento não apaga o passado, Ricardo. Não me chame novamente assim. Seu olhar se endureceu. Precisava se proteger, não podia deixar sua vulnerabilidade novamente exposta. Nesse momento, seu companheiro, que até então assistia a cena de longe, deu um passo à frente. Desculpe, mas você não pode simplesmente aparecer aqui e querer retomar contato. Sua presença é um desconforto para ela. A voz dele era firme, um escudo que Dona Aparecida precisava. Ricardo olhou, a expressão confusa. Quem é você? Quem eu sou não importa. Vamos, Aparecida. Temos coisas a fazer. Ele estendeu a mão, e ela pegou, um gesto que claramente marcava sua decisão em não se deixar levar pelas lembranças do passado. Ela sentia um misto de raiva e alívio, enquanto se afastava de Ricardo. A intensidade do momento parecia ter parado o tempo entre os dois. Agora, ao olhar para trás, podia ver o olhar dele se perdendo na distância, misturando-se com a multidão. Você está bem? Questionou seu companheiro, claramente preocupado. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Sim, eu não esperava encontrá-lo aqui. Mas agora, parece que estou mais forte. Eu não vou deixar que isso me afete de novo. Isso mesmo, Aparecida. Lembre-se de onde você estava antes e de quem você se tornou. Ele sorriu, encorajador, e pegou a mão dela, ligando suas energias, como se soubessem que aquele momento de fragilidade também trazia uma nova força. Enquanto caminhavam entre as barracas coloridas, Dona Aparecida percebeu que a vida continuava à sua volta. O cheiro de frutas frescas, o burburinho das conversas e o sol brilhando traziam uma sensação de vitalidade que ela não sentia havia muito tempo. Entretanto, uma sombra permanecia. Ricardo não era apenas um rosto do passado, ele poderia ser uma ameaça a essa nova dinâmica que estava começando a florescer entre ela e seu parceiro atual. E a lembrança dele assombraria a relação se não fosse resolvida. O que ela faria, então, se um novo encontro acontecesse? Com essa dúvida pesando no coração, Dona Aparecida se deu conta de que o passado ainda poderia ter suas garras nela. E, enquanto escolhiam legumes frescos, uma pergunta ecoou em sua mente. Como eu realmente deixarei isso para trás? E naquele instante, uma certeza surgiria, desafiando toda a sua jornada de transformação. O sol brilhava forte sobre a feira, e Dona Aparecida caminhava ao lado de seu companheiro, ainda na tentativa de afastar os ecos do passado. Mas a sombra de Ricardo não a deixava tão facilmente. Cada vez que ela olhava para os produtos frescos e ouvia as vozes alegres ao seu redor, um pensamento insistente a atormentava. Como poderia realmente se libertar? Quer que eu prepare algo especial hoje à noite? Seu companheiro perguntou, tentando quebrar o clima que, embora não visível,
pairava entre eles. Ele sabia que algo incomodava, e seu desejo de ajudar era genuíno. Dona Aparecida sorriu, o gesto forçado, mas ainda assim ela queria aproveitar o momento. Claro! Que tal uma sopa de legumes? Estou sentindo que precisamos de algo reconfortante. Perfeito! Vou fazer um pouco de arremedinho também, para levantar seu astral. Ele piscou, aliviando um pouco da tensão. Enquanto escolhiam os ingredientes, Dona Aparecida ainda sentia a presença de Ricardo, não a física, mas uma imagem marcante que se projetava na sua mente. As boas lembranças se misturavam às lembranças dolorosas, como um rio turbulento que insiste em não seguir seu curso. Ela parou em frente a uma barraca de flores, tocando as pétalas suaves de uma rosa amarela. Olha essa, tão bonita, ela comentou, sem pensar, tentando cair em outros pensamentos. Sim, linda. Mas você é ainda mais, respondeu ele, olhando em seus olhos com sinceridade. A verdade era que, apesar do seu desejo de esquecer, algo dentro dela queria compreender o que tinha acontecido. O que teria sido se ela tivesse lutado mais? Se tivesse enfrentado Ricardo de outra forma? Essas perguntas a deixavam inquieta. Você acha que o passado pode ser moldado? Ela questionou, baixando a voz, como se falasse sobre o mistério. O olhar dele se firmou, e Aparecida viu um brilho de compreensão em seus olhos. Não, não podemos mudar o que já aconteceu. Mas podemos decidir como isso nos afeta. O que você decidiu, Aparecida? Ele encorajou, as palavras carregando um peso de sabedoria. Ela franziu a testa, sentindo a verdade naquilo. Eu decidi que nada vai me deter. Mas, às vezes, é difícil. Sim, e é normal sentir isso, ainda mais quando pessoas do nosso passado voltam. O importante, meu amor, é que você não perca quem você é no processo. Ouvindo suas palavras, Dona Aparecida respirou fundo. A confusão ainda estava ali, mas era acompanhada de um fio de esperança. Não era fácil, mas ela sabia que tinha que enfrentar essas memórias de frente, não na forma de destruição, mas como parte de seu crescimento. Eu preciso falar com Ricardo. De alguma forma, preciso encerrar isso, disse, um pouco assustada com a própria coragem. Entendo você, Aparecida. Mas, se for fazer isso, faça com amor, não com raiva. Deixe o passado te ensinar ao invés de te oprimir. Aquelas palavras permaneceram ecoando em sua mente. Não era apenas sobre encerrar um ciclo, mas entender se poderia confrontar Ricardo sem que sua dor anterior a paralisasse. Aquela ideia a assustava e excitava ao mesmo tempo. Enquanto caminhavam para casa, as flores em sua mente tornaram-se mais vibrantes, e ela se sentiu um pouco mais leve. Decidida a lidar com seus sentimentos, Dona Aparecida tinha um novo plano, não apenas enfrentar Ricardo, mas fazer isso com dignidade. No fundo de sua alma, a certeza nascia. O que se desenrolava poderia ser a chave para se libertar, mas e se a verdade que ela buscava se tornasse mais dolorosa? A noite se aproximava, e o que aquele encontro revelaria? Ela estava prestes a descobrir. Dona Aparecida sentou-se à mesa, o cheiro reconfortante da sopa de legumes invadindo o ambiente. Mas, ao invés de aproveitar aquele momento em que seu companheiro mexia as panelas, sua mente divagava. As faces da lembrança dançavam em sua mente, mas uma desagradável se destacava: Ricardo. Ela se lembrou do amor apaixonado que sentia quando eram jovens, mas logo o rosto se transformou em uma máscara de decepção quando a traição dela a atingiu como uma rocha. Parte do seu coração ainda ansiava por um fechamento. O que ela queria, mais do que tudo, era sentir que estava no controle de sua vida. Está tudo pronto. A sopa está deliciosa. Seu companheiro interrompeu seus pensamentos, colocando uma concha generosa em seu prato. Ele a observou, tentando decifrar suas expressões. Quer que eu me sente com você e aproveite essa refeição? Dona Aparecida sorriu de forma genuína, mas a preocupação voltou. A mesa estava coberta com um lanche acolhedor, mas a inquietação em seu coração era palpável. Na verdade, preciso de um tempo sozinha. Só um instante. Essa não era a primeira vez que ela sentia a necessidade de se afastar para pensar. Ele assentiu, compreendendo que aquele era um momento importante para ela. Ele saiu da sala, fechando a porta suavemente atrás de si, enquanto ela envolvia as mãos em torno da tigela, aquecendo-se em seu calor. O silêncio envolveu a cozinha, e cada colherada parecia ecoar as vozes do passado. Ricardo, sussurrou para si mesma, a palavra saindo quase como uma prece. Como poderia enfrentá-lo? A dúvida e o medo estavam entrelaçados com uma determinação crescente.
como se cada gota da sopa estivesse aquecendo não apenas seu corpo, mas seu espírito. Ao terminar a refeição, Dona Aparecida decidiu que era hora de agir. Ela pegou o telefone, hesitando. O número de Ricardo ainda estava gravado, como uma cicatriz que nunca sararia. Com um suspiro profundo, ela encontrou coragem e discou. O toque agudo do telefone soou como um tambor, batendo em seu peito cada vez que sucedia. A cada tocada, ela se perguntava, o que se passaria lá do outro lado? E se ele não quisesse ouvir? A tensão crescia a cada segundo, mas também havia um lampejo de esperança. Quando finalmente a voz familiar atendeu, sua respiração falhou. Ricardo, sou eu, Aparecida. A voz parecia vinda de outra dimensão, quase estranha. Há quanto tempo? O que aconteceu? A voz dele soava surpreendentemente calma, quase confusa. Eu preciso falar com você. Precisamos resolver isso. Sua determinação foi mais forte da ansiedade que a aprisionava. Houve uma época em que voltei a pensar sobre nós. Mas muitas coisas mudaram, e dinheiro é só um símbolo de um passado que já não temos mais. Ele respondeu, mas Dona Aparecida não se deixou abater. Estava ali para enfrentar seu passado de peito aberto e cabeça erguida. Os dois combinaram um encontro no café da esquina, um lugar que trouxe tantas memórias, tanto boas quanto ruins. A ideia fez sentir um frio na barriga, como se estivesse prestes a fazer algo arriscado. Mas o que ela percebia era que estava prestes a recuperar seu poder. Enquanto a noite caía, Aparecida se olhou no espelho. Ela queria aparecer forte. Passou um batom vermelho, seu símbolo de determinação. O que quer que estivesse por vir, ela não se deixaria abalar. Iria confrontar Ricardo não com raiva, mas com clareza. Com o coração pulsando, Dona Aparecida saiu de casa. O caminho até o café parecia uma jornada de 1000 passos. Mas agora, ela não estava sozinha. A força do amor que seu companheiro lhe oferecia a acompanhava. Seria esse encontro final que tanto buscava, ou poderia ser o começo de algo inesperado? Aquela situação lembrava uma dança delicada. Se dançasse bem, talvez encontrasse liberdade. Mas e se os pequenos passos levassem a um novo tipo de dor? O que o destino teria guardado para ela nessa noite cheia de promessas? Dona Aparecida adentrou o café com o coração acelerado, sentindo cada passo ser um eco do passado que estava prestes a enfrentar. A penumbra aconchegante do lugar contrastava com a tempestade de emoções que agitava seu peito. O aroma do café fresco estava no ar, misturando-se com suas lembranças. Ela avistou Ricardo, sentado em uma mesa ao fundo, e, apesar do nervosismo, sentiu uma determinação nova pulsando em suas veias. Ao se aproximar, o olhar dele encontrou dela, e foi como se o tempo parasse. Era quase surreal reviver aquela conexão, mesmo que agora estivesse carregada de dor e história. Oi, Aparecida, ele disse, levantando-se de forma hesitante. Ele parecia um pouco mais velho, mais maduro, mas a sombra do que havia feito ainda pairava sobre ele. Oi, Ricardo. Obrigada por vir, respondeu Dona Aparecida, tentando manter a voz firme. Ela se sentou, respirando fundo para acalmar o turbilhão emocional que a envolvia. O silêncio entre eles era pesado. Ela podia ouvir a própria respiração, e logo se deu conta de que naquele momento não havia mais espaço para ressentimentos. Era hora de falar e, principalmente, ouvir. Você disse que queria resolver as coisas. Então, explique-me, começou, observando cada expressão no rosto dele. Ricardo parecia ter ensaiado aquelas palavras por um longo tempo. Eu pensei muito sobre o que aconteceu entre nós. Tudo o que fiz foi um grande erro, e eu tenho tido dificuldade em viver com isso, começou, com a voz trêmula. A verdade é que, quando te perdi, percebi que não sou nada sem você. Ela sentiu algo se agitar dentro dela ao ouvir aquela frase. Mas, em vez de se deixar levar pela emoção, insistiu. Você acha que só reconhecer o erro é suficiente? Eu passei por muito após a sua traição. Descobri uma força que nunca soube que tinha. E não quero apenas ouvir arrependimentos vazios. Ele a encarou com um misto de temor e sinceridade. Eu sei que não é suficiente. Estou em tratamento, Aparecida. Quero ser uma pessoa melhor, não só para você, mas para mim. Eles dizem que quem não enfrenta o passado está condenado a repeti-lo. Eu não quero mais viver assim. Dona Aparecida ponderou aquelas palavras, analisando cada uma. Não era fácil simplesmente apagar o que havia acontecido. Mas, em meio à dor, havia um espaço para algo novo. E o que você quer de mim, Ricardo? O que você espera dessa conversa? Sua questão era direta, exigindo clareza.
Eu gostaria de uma segunda chance. Para mostrar que posso realmente mudar. E, se você permitir, quero fazer isso ao seu lado. Não espero que você me perdoe instantaneamente, mas quero que você me veja agir. Pequenos passos, cada dia, um de cada vez, ele respondeu, os olhos dele brilhando com uma esperança renovada. As palavras de Ricardo ecoaram na mente de Dona Aparecida. Uma segunda chance? Seria essa a resposta que ela procurava? Não que fosse fácil, mas ela sabia que encarar a dor como parte da jornada poderia abrir novos caminhos. Se você estiver realmente disposto a mudar, podemos começar por aqui. Mas eu não quero promessas. Quero ações concretas. A segurança não vem de palavras, mas de atitudes, ela disse, sentindo seu coração pulsar com coragem. Ricardo concordou, e ali, naquela pequena mesa de café, um acordo silencioso começou a tomar forma. A conversa prosseguiu por horas, onde ambos se abriram e compartilharam seus medos e anseios. Algo dentro de Dona Aparecida começou a se curar naquele diálogo sincero. Ao se despedirem, Dona Aparecida percebeu que não tinha mais o peso do passado em seus ombros. A dor ainda existia, mas agora estava acompanhada de um novo entendimento. A chance de reescrever a história estava ali, e ela estava disposta a aceitar. Nos dias seguintes, a vida continuou a fluir. A loja era mais movimentada, suas pinturas se tornavam cada vez mais conhecidas, e, aos poucos, Dona Aparecida começou a ver as mudanças também em Ricardo. Ele estava se esforçando de verdade, não apenas com palavras, mas com ações concretas. Os pequenos gestos estavam se transformando em grandes significados. E foi em uma dessas tardes ensolaradas, enquanto ela organizava novas obras na loja, que Dona Aparecida sentiu que a vida realmente estava recomeçando. Estava se permitindo sentir novamente, e, com isso, novas cores e texturas preenchiam sua vida de formas que nunca havia imaginado. Ela sorriu ao se lembrar de como começou sua jornada. A traição que parecia ter terminado com tudo agora servia como catalisador para sua transformação. O amor próprio florescia, e, ao olhar para o futuro, Dona Aparecida soube que estava pronta para enfrentar o que viesse, não só com coragem, mas com uma nova esperança no peito. Era hora de começar um novo capítulo, onde o passado não a definia, mas a tornava mais forte. E ela estava grata por cada passo nessa jornada. Dona Aparecida aprendeu que, às vezes, a vida é feita de recomeços, e cada pincelada na tela da vida marca a beleza da transformação. Agora, é a sua vez. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você achou. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa apoiar pequenas histórias que podem transformar vidas, e este é o momento de mostrar seu apoio.